da crise do coronavírus, né? A gente já via nessas empresas, assim, a gente está falando muito das FAANGs lá fora, né? FAANGs, para quem não conhece, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft e Google, né? A gente já tinha um viés positivo para elas, já tinha um viés positivo para as empresas de tecnologia aqui dentro também, tá? E aí, como todos sabem, no final de fevereiro, começo de março, veio a crise do coronavírus, né? Foi uma crise muito forte, um choque muito potente. E o que resultou nisso, né? Assim, resultou que as economias do mundo inteiro entraram em recessão, né? Assim, poucas economias não entraram em recessão. A gente está falando da economia do Brasil esse ano, vai cair alguma coisa entre 6% e 7%, assim como a economia dos Estados Unidos vai cair uns 6%, 7% também. A economia, enfim, da zona do euro vai cair um pouquinho mais, entre 7% e 8%. Então, assim, a coronavírus causou um problemão, né? E qual foi a resposta dos governos para isso, né? A resposta do governo foram medidas muito rápidas e muito fortes de estímulo. Tanto estímulos monetários quanto estímulos fiscais. Então, assim, para começar pelos estímulos monetários, e começando lá fora, pelos Estados Unidos, o Banco Central americano, o Fed, cortou a taxa de juros para zero, tá? E deu indicativos que a taxa de juros vai continuar zero por algum tempo. O mercado precifica uma taxa de juros próximo de zero até 2023. São 3 anos aí, pelo menos, de taxa de juros praticamente zeradas. E a consequência disso são juros reais negativos, né? Então, quando a gente pega a taxa de juros de um país e diminui pela inflação, a gente chega nos juros reais e a inflação dos Estados Unidos vai ser maior que a taxa de juros. E aí, quando você tem a expectativa de juros reais negativos pelos próximos 10 anos, que é o que a gente tem hoje nos Estados Unidos, são 10 anos de juros reais negativos, isso é muito bom para ativos de risco, né? Acho que as pessoas, se elas deixarem em títulos do governo, elas estão perdendo dinheiro para a inflação, elas estão cada vez ficando mais pobres. O custo de oportunidade cai muito, né? A gente pode até trazer isso um pouco para o Brasil, né? O Brasil antes tinha um CDI de 10%, 14%, né? Agora o CDI... agora o CDI está próximo de 2%. Então, assim, uma pessoa, por exemplo, que tem um dinheiro num grande banco, que tem algum fundo de renda fixa, esse fundo vai te dar 2% ao ano, ele vai perder 1% da taxa de administração, que seja, vai sobrar 1% líquido, ele perde 20% de imposto. Então, ele vai acabar rendendo 0,8%. Né? Então, assim, que nem a gente está vendo aqui dentro, assim, a gente vê lá fora, as pessoas vão ter que migrar mais para risco, tá? Não tem jeito, assim, taxa de juros real é muito forte. Então, a gente está tendo muito estímulo monetário. Só que a gente está tendo muito estímulo fiscal também, muito estímulo dos bancos centrais. Assim, a gente está vendo, assim, para tentar, de certa forma, desacelerar a queda da economia e deixar uma economia menos pior, vamos chamar assim, né? O governo está dando muito estímulo, está fazendo muito fiscal, está dando muito dinheiro lá nos Estados Unidos para as pessoas que estão desempregadas, está dando aqui R$600 por mês para as pessoas aqui dentro. E, além disso, a gente está vendo um banco central, e principalmente o Banco Central americano, injetando muito dinheiro na economia, né? Assim, no segundo trimestre desse ano, o Banco Central americano injetou 3 trilhões de dólares na economia. 3 trilhões de dólares em 3 meses. Assim, a gente está falando que em 3 meses ele injetou o PIB da França inteiro do ano passado. Assim, em 3 meses ele injetou 2 vezes o PIB do Brasil. Assim, é muito dinheiro, é muita liquidez. Quando você junta essa liquidez abundante que o mercado, que os bancos centrais estão fazendo, capitaneados pelos Estados Unidos, e essa política monetária de juros nominais zeros e juros reais negativos, você tem um cenário muito favorável para risco, muito favorável para ações, tá? Sendo bem explícito. Mas o grande ponto nesse cenário favorável, as pessoas tendenciosas a comprar mais ações, que ações a gente deve comprar, né? Porque, por outro lado, está uma economia muito ruim, uma recessão muito alta, o desemprego subindo, né? Assim, a gente tem que a gente vai querer as empresas que tenham bons fundamentos, né? E eu acho que tem 3 fatores que fazem as empresas de tecnologia listadas nas bolsas terem um diferencial.
tá? Primeiro que, enfim, principalmente as FENCs são empresas grandes, tá? São empresas com bons balanços, tá? Com boa geração de caixa. Assim, essa crise é um pouco diferente da crise lá de 2015 e 2016, na minha visão. Na crise de 2015 e 2016, você teve um problema mais estrutural, né, do Brasil, e, consequentemente, assim, você questionava se muitas empresas grandes iam quebrar, né? Se questionava se as siderúrgicas iam quebrar, se questionava se as empresas de corporação imobiliária iam quebrar, enfim, até empresas de varejo iriam quebrar. Essa crise, não, a crise atual do coronavírus é uma crise um pouco mais particular, né? Enfim, muitos estímulos monetários, as empresas, enfim, mais capitalizadas. O grande problema dessa crise estão nessas pequenas e médias empresas. Tá? E essas empresas têm uma posição de capital menor, uma necessidade de capital de giro maior. Assim, se a gente tem um índice norte-americano, que é o Russell 2000, que ele pega as 2.000 empresas micro e pequenas dos Estados Unidos. Tá? 30% dessas empresas atingiram lucro operacional negativo nos últimos 12 meses. Assim, é o maior patamar dos últimos 10 anos. Então, você vê a dificuldade que as empresas pequenas e médias estão tendo nessa crise. Um outro ponto também que é importante mencionar, o segundo ponto, é crescimento. Assim, está muito difícil você encontrar crescimento no mundo. Assim, na nossa visão, o mundo ele vai sair um pouco diferente dessa crise. A gente acha que estruturalmente o mundo vai crescer menos do que crescia antes. Tá? Obviamente 2021 vai crescer porque é uma base de comparação muito baixa, né? A gente passou 3 meses, o mundo inteiro praticamente com lockdown, né? Então você acaba tendo algum repique ao longo de 2021. Mas estruturalmente você tem maior dificuldade de crescimento. Tá? Então está muito difícil você encontrar empresas que cresçam, que consigam crescer sua receita. Tá? Tem um dado interessante, tem um índice que é um índice muito conhecido, que é o MSCI Mundo. Tá? Esse índice basicamente reúne as melhores e as maiores empresas do mundo, tá? Que são listadas. Menos de 25% dessas empresas crescem mais de 8% receita. Ou seja, só 8%, menos de 25% cresce. Então, está uma procura por crescimento muito grande, tá uma procura por empresas que consigam crescer sua receita e, consequentemente, seu lucro. Assim, está muito difícil achar. Tá? E o terceiro tema é o setor de tecnologia em si. Eu acho que se teve algum setor que saiu mais forte dessa crise, foi o setor de tecnologia. Assim, a gente já tinha uma visão comparativa, mas essa crise acelerou muito a evolução e as tendências tecnológicas. Eu posso dar um exemplo. Se a gente pega o percentual de vendas online no varejo americano, há 10 anos atrás, em 2009, ele era de 5%. Ou seja, das vendas totais de varejo dos Estados Unidos, 5% eram feitas online. De 2009 a 2019, foi de 5% para 16%. Então, aumentou 11 pontos percentuais nos últimos 10 anos. Se a gente pega os primeiros 4 meses do ano de 2020, tá? Esse percentual saiu de 16% para 27%. Ou seja, os mesmos 11 pontos percentuais ou que os Estados Unidos demoraram 10 anos para evoluir, eles evoluíram nesse quesito em 4 meses. É uma mudança muito forte, muito forte. Tudo bem que talvez esse patamar, com as reaberturas, eles voltem, fiquem um pouco, esse percentual caia um pouco, mas acho que a tendência é de alta. Tá? E eu acho que o coronavírus ele acelerou muito isso. Então, os fundamentos das empresas, e aí de diversas empresas de tecnologia, melhoraram muito. Posso citar a Amazon, por exemplo. Assim, não só esse percentual de e-commerce ajuda a Amazon, mas, por exemplo, o número de buscas, os acessos ao site da Amazon, durante a crise, cresceram 30%, ano contra ano. Já é muito acessado. Tá? As vendas de casa, as vendas de animais, de comida, de ração de animal na Amazon cresceram 1000% ano contra ano. Então, são valores muito fortes. A gente pega a Microsoft também. A Microsoft é muito relacionado ao lado corporativo, né? Assim,
as empresas, ela está muito ligada às empresas. Tá? Então, assim, a gente praticamente na Alcan, todo dia a gente usa o Microsoft Teams. O Microsoft Teams, no auge de 2019, no dia que mais foi usado em 2019, 20 milhões de pessoas usaram. Tá? Durante a crise, ele chegou à marca de 75 milhões de pessoas que usaram. Então, multiplicou por 4. Quando você está no Microsoft Teams, provavelmente você tem alguma ferramenta do Microsoft Office aberta. Você tem algum Excel, você tem algum PowerPoint. Então, as pessoas estão tendo mais demanda também para o Microsoft Office. Um outro ponto assim, você está no Teams com o Microsoft Excel, você tem que guardar isso em algum lugar. Então, você guarda na nuvem. Lá está a Microsoft, de novo, fornecendo esse serviço para você. Assim, se na Microsoft é o lado corporativo, a Apple é o lado do consumidor, né? Assim, as pessoas estão mais em casa, as pessoas estão mais usando o telefone celular. Né? Antes a gente pagava X reais ou X dólares para um iPhone para a gente utilizar 2 horas por dia, 2 horas e meia. Hoje a gente paga esse mesmo valor e utiliza 8, 9 horas por dia. Né? Então, você acessa, você utiliza muito mais o equipamento e, consequentemente, você tem uma necessidade de repor, você tem uma necessidade de fazer upgrade. A Apple, mesmo durante nessa crise, ela manteve enfim, seus lançamentos. Ela vai lançar um novo iPhone. Ela tem uma demanda muito forte por 5G, então esse é um patamar também que ela vai continuar. Então, de uma forma geral, assim, quando essas empresas de tecnologia, as FANGs, elas são empresas muito sólidas, tá? Muito boas, grandes, gigantes. Elas são empresas que elas têm crescimento, e o mundo hoje está procurando por crescimento, está com muita dificuldade de achar crescimento no mundo, e elas são de tecnologia, elas são dominantes. A gente acha que tem uma frase até que o Duda falou hoje mais cedo que é bem legal. Foi falada pelo CEO da Atlassian, que é uma empresa que é até listada no Nasdaq. Né? Tem 3 tipos de empresa no mundo. As empresas de tecnologia, as empresas que estão se transformando de tecnologia e as empresas que serão destruídas pelas empresas de tecnologia. A gente acredita muito nisso. E se você vier para o Brasil, é a mesma coisa. Assim, você tem a Magazine Luiza, você tem a Lojas Americana B2W, a própria Via Varejo. São empresas que saíram mais fortes. Né? Elas fizeram investimento tecnológico antes da crise e quando veio o coronavírus, enfim, os números delas até melhoraram. Né? Assim, mesmo com loja fechada, né, e tudo, a Magazine conseguiu crescer a receita mesmo assim, né? Isso. E aí o ponto é o seguinte, são 3 fatores, são empresas de tecnologia, empresas que estão crescendo, empresa grande. Então, não são tantas empresas assim que você tem, né? O universo é muito grande de empresas. Então, isso gera uma escassez muito alta. Tá? Então, essa escassez, a gente acredita que ela vai continuar. Tá? E isso vai fazer com que as empresas de tecnologia, com fundamentos bons, crescendo mais ainda, continuem a ter um desempenho melhor do que o S&P, continuem a ter um desempenho aqui na Bolsa melhor do que o Ibovespa. Entendi. Não, acho que ficou claro. Agora, uma das coisas que a gente ouve recorrentemente é assim, mas será? Tudo bem, a gente entende que as empresas crescem, que as empresas são dominantes, que elas são líderes nos seus setores, mas será que elas não têm, elas têm bons indicadores financeiros? Elas estão caras? Vale a pena, nesse patamar, você continuar investindo nelas? É uma das perguntas que a gente tem muito, né, Pedro? Tá, não, legal. Assim, a gente escuta isso bastante mesmo, assim, bons indicadores financeiros, os indicadores assim, são muito bons, né? De novo, indo para as FANGs, que são posições que a gente gosta bastante, a posição de caixa das FANGs hoje, de caixa no final de 2019, eram 600 bilhões de dólares. Né? Isso a gente está falando que é maior que o PIB da Noruega, do mesmo tamanho que o PIB da Suécia. A geração de caixas dela subiu 100% nos últimos 5 anos. Tá? Então, são indicadores muito sólidos. Elas têm dificuldade para despender, para utilizar esse caixa. Tá? Porque elas se tornaram um tamanho tão grande
que elas vão acumulando caixa, fazem recompra quando podem, pagam um pouco de dividendo, mas elas continuam acumulando caixa. O caixa da Apple passou de 200 bilhões de dólares esse ano. Então, é muito caixa. Os indicadores financeiros são muito sólidos. Não é que essas empresas elas estão subindo e não estão dando resultado. Não, longe disso. Assim, em relação ao que a gente acha que por que está barata, né, tem uma métrica que a gente olha muito, que é preço-lucro. Para quem não é familiarizado, preço-lucro é o valor da empresa dividido pelo lucro que ela dá. Assim, muito simples. De forma muito leiga, quanto maior o preço-lucro, quanto maior essa métrica, mais cara ela está, quanto menor, mais barata ela está. De forma muito leiga, porque obviamente depende da qualidade da empresa, depende do crescimento da empresa, depende do setor que ela atua, da governança corporativa. Tá? Mas, para facilitar a conversa, a gente olha muito essa métrica, preço-lucro. Tá? Quando a gente olha a Apple, por exemplo, que subiu, vem com bom desempenho, a gente ainda gosta dela, mesmo tendo subido bastante, o preço-lucro dela hoje está próxima de 23, 24 vezes. Só que se a gente tirar o caixa dela, ela vai para alguma coisa próxima entre 21 e 22 vezes lucro. Esse é o mesmo múltiplo que negocia o S&P. Ou seja, a média de todas as empresas do S&P está negociando no múltiplo parecido da Apple. E se você tirar o caixa da Apple, porque está rendendo quase nada o caixa da Apple, porque os juros estão muito baixos lá fora, então não tem nenhum impacto no resultado, o PI dela, né, o preço-lucro dela, fica igual ao do S&P. E assim, na nossa visão, a Apple é para tradar com prêmio para o S&P. A Apple tem mais crescimento, a Apple está escassa, tem um diferencial competitivo. Você vai olhar a margem da Samsung, e a margem da Samsung é praticamente zero. A margem da Apple é uma bela margem. Então, a gente acredita que ela deveria negociar a um prêmio ainda maior do que o S&P. Assim, a gente não consegue achar ela cara, ela está no mesmo múltiplo do S&P. Se você pegar Facebook e Google, elas estão até no múltiplo mais baixo que o S&P. Se o S&P está próximo de 21 vezes, Facebook e Google estão próximas de 15 vezes. Quanto menor o múltiplo, mais barato, na teoria. Né? Então, assim, quando você pega... E assim, elas são negociadas um pouco mais baixo porque tem um medo de regulação em cima delas, mas mesmo com esse medo de regulação, se você tira o caixa do Google, por exemplo, que é um baita caixa também, a Google está negociando próximo a 13 vezes lucro. 13 vezes lucro estão negociando os bancos aqui dentro. Os bancos brasileiros hoje, com todo o problema de inadimplência, com todo o problema de provisão, eles estão negociando próximo de 13 vezes lucro. Assim, na nossa visão, a gente prefere comprar Google, por mais que seja uma posição bem pequena nossa, a gente acha que Google vai ter um desempenho melhor que bancos, porque eles estão no mesmo múltiplo, mas eu acho que Google tem que ter prêmio. Vindo um pouco para o Brasil, uma papel que a gente gosta muito é a Magazine Luiza. Tá? E assim, os fundamentos da Magazine Luiza estão muito bons. A gente acha que a receita da Magazine Luiza vai dobrar em 3 anos. Assim, a Magazine Luiza já vem crescendo pra caramba, ela vai dobrar em 3 anos. Interessante, porque quando a gente olhou o resultado de Magazine Luiza, assim, a Magazine Luiza em maio, ela cresceu as vendas online 200%. Só que a maioria das lojas estavam fechadas, grande parte. E as vendas físicas caíram 50%. Tá? Quando você soma essas duas, né, a alta de 200% no online, a queda de 50% nas lojas físicas, a resultante disso é um aumento de 50% nas vendas. Tá? O nosso sócio, que é o Flávio, que é do Comitê de Investimentos também, ao revisar os números de Magazine Luiza, tá? Ele revisou para cima, né? Ou seja, os números dele hoje são muito maiores dos números que ele tinha antes do coronavírus, né? Então, isso só mostra a força do setor de tecnologia. Assim, o setor de tecnologia está muito bem, as revisões são para cima do setor de tecnologia, e quando você compara com, enfim, os múltiplos de Apple, Facebook, Google, Microsoft, que tem menos poder, assim, a gente não vê nenhuma distorção. Não é que a Apple está tradando a 35 vezes lucro e o S&P está tradando a 21.
Não, a gente está vendo eles no mesmo nível, e no mesmo nível a gente fica confortável de ter uma posição nas FAANGs, tem uma posição em Magazine Luiza, Lojas Americanas, a própria B3 também, que não é muito de tecnologia, mas é uma empresa tecnológica. A gente revisou muito para cima os números, assim, bastante mesmo. Então, aí, a gente... Fazendo até um ganchozinho aqui, que teve o Herbert fez uma pergunta, e aí eu acho que vale a pena a gente pegar esse gancho aqui. Ele está perguntando se a gente acha que empresas como Magazine Luiza e B2W já são precificadas como empresas de tecnologia e se nos preços atuais ainda vale a pena comprar. A gente acha, eu acho que essas empresas... assim, os investidores estão buscando muito empresas grandes, elas são empresas grandes, né? Foi o que eu falei na primeira pergunta, com crescimento, de novo, elas estão crescendo muito. O e-commerce da Magazine Luiza cresceu 200% em maio, obviamente não vai crescer isso para frente, mas é um baita crescimento. Então a gente acha que não, a gente acha que elas elas são precificadas parte de empresas de tecnologia, sim, mas eu acho que assim, o cenário vai fazer com que elas continuem tendo um re-rating, né? Ou seja, as ações subirem mais do que sobem os lucros. E não só isso, a gente acha que elas vão ter revisões de lucro para cima. Tá? Porque as revisões de lucro estão muito fortes. Assim, as empresas de tecnologias estão conseguindo surpreender bastante positivamente. Então, a gente acha que ainda não está precificado, a gente gosta, e Magazine Luiza é uma posição relevante da nossa carteira. Sim. E uma outra pergunta que o Gustavo fez, mas aí foge um pouquinho do tema, é sobre Tesla. Se ela pode ser considerada uma empresa de tecnologia agora e se é uma bolha o que está acontecendo. Cara, Tesla eu estava até vendo hoje, né? Assim, nos primeiros 10 minutos de pregão hoje, a Tesla negociou 9 bilhões de dólares. Tá? Então, nos primeiros 10 minutos de pregão, a Tesla negociou mais do que Apple, Amazon e Microsoft somadas. Eu fico bastante preocupado com isso. A gente não consegue enxergar valor. Tudo indica que é uma bolha. Tá? Quando você tem essas movimentações muito erráticas dos papéis, esses fluxos muito grandes, indicam que é uma bolha. Mesmo ela num cenário muito bom, que ela apresenta crescimento, ela consegue inverter a queima de caixa, começa a gerar caixa, começa a dar lucro. Quando a gente põe números bastante favoráveis para ela, a gente acha ela cara. Então, não é que ela está negociando a múltipla 15 vezes de lucro, que nem o Google, ou 20, 23, que nem a Apple, não, ela está negociando próximo de 100 vezes de lucro. Mas eu acho que tem toda essa... Assim, um tema que está muito, muito forte, né, é o ESG. Né, e assim, os veículos da Tesla não usam combustível fóssil, não usam gasolina, eletricidade. Aí você pode argumentar que a eletricidade é renovável. Então tem um pouco Não diretamente, pelo menos, né? Porque pode estar usando energia elétrica de, por exemplo, usina nuclear, mas enfim. Sim. Mas eu acho limpo, né? Mas eu acho que tem essa pegada, assim, a gente não gosta, tem toda a cara que é bolha, pelo volume, pelo preço, então a gente fica de fora dela. Tá, vamos partir aqui para outra, já são 18h30 quase. Vamos para a quarta pergunta, então. Não, na verdade, desculpa, para a terceira. Qual é o risco dessas empresas sofrerem um de-rating, ou seja, delas perderem muito valor? Quais os riscos que você elencaria, Pedro? Tá bom. Assim, é legal porque risco é uma coisa assim, que a gente está sempre de olho. Né? O de-rating, o que é o de-rating? É a ação cair mais do que cai o seu fundamento. Né? Então, por exemplo, a ação negocia 22 vezes lucro a um determinado lucro. Se esse lucro ficar estável e a ação cair 10%, vamos chamar assim, ela vai para negociar 20 vezes lucro. Então, os fundamentos não mudaram muito, mas ela sofreu um de-rate. E aí tem 3 fatores que a gente considera como risco. Tá? Primeiro, que nem eu falei lá no começo da conversa, são os estímulos, esse estímulo monetário e fiscal. Se a gente começar a acreditar que o Fed, ou seja, ou até aqui dentro mesmo, que o Banco Central ele vai subir juros, então vai tirar estímulos, né?
essas empresas vão ter um D-rating. Essas empresas, talvez os fundamentos não mudem tanto, mas as empresas vão negociar valores menores. Assim, a gente não vê isso como muito provável no curto prazo, a curto e médio prazo. O Fed já indicou que os estímulos vão continuar há bastante tempo, que ele tem capacidade de injetar alguns bilhões de dólares por dia durante alguns anos ainda. Tá? A gente não vê como provável, mas é um risco. O outro é a piora dos fundamentos. Né? Essas empresas têm fundamentos muito sólidos, os fundamentos estão sendo revisados para cima. Então, se tem uma empresa de tecnologia que o mercado espere, que a gente espere que vai crescer 20%, 25%, e ela cresça zero, a ação vai cair mais do que esses 20%, 25%. Assim. Ou seja, o preço vai cair mais do que os fundamentos vão ser revisados para baixo. Tá? Então, esse é um risco que a gente está achando também. Eu acho que não é o momento desse ainda. Eu acho que as revisões das empresas de tecnologia são para cima. Né? E o terceiro risco, e esse é um pouquinho mais técnico, né? Essas empresas de tecnologia com crescimento grande, elas estão muito escassas hoje, é difícil você achar. Aqui no Brasil mesmo você tem muita ação, e assim, você consegue achar a Magazine Luiza, a B2W, talvez a Local Web, se você forçar um pouquinho você vai para a B3, assim, é difícil você achar, elas estão negociando a um prêmio por causa dessa escassez. Se alguma coisa fizer com que elas deixem de ser escassas, geralmente a gente tem um D-rating em cima disso. Por exemplo, eleição americana. Tá? Se o Biden ganhar e tiver uma regulação mais forte em cima das FANGs, provavelmente esse atrativo de escassez diminui. Tá? Ou então tem algum ativo mais escasso do que eles, do que a tecnologia. É difícil a gente pensar nisso hoje, mas eu posso dar um exemplo lá de trás. Na década de 70, as multinacionais eram consideradas escassas. Então, o mercado achava que você tinha que ter uma estrutura de multinacional para você consistentemente conseguir ter bons retornos, e quem não fosse multinacional teria, enfim, retornos declinantes. Né? Então, elas negociavam a valores muito altos, a métricas de preço-lucro muito altos, e aí veio a crise do petróleo. Quando veio a crise do petróleo, o tema de escassez deixou de ser as multinacionais e passaram a ser as empresas de petróleo. Então, o que aconteceu? Os fundamentos, o lucro, a receita das multinacionais mudaram muito pouco, mas os preços caíram muito. Tá? Então, as empresas de tecnologia, as boas empresas de tecnologia, elas são vistas, elas se beneficiam por essa escassez. Se isso mudar, elas acabam sendo impactadas. E um risco menos de D-rating, mas um risco de curtíssimo prazo, é o risco técnico. Né? A gente sempre investe a médio e longo prazo, mas a gente tem uma gestão muito ativa. Né? Então, às vezes, você tem alguns exageros no mercado, você vê algumas empresas subindo em linha reta, todo mundo muito posicionado nas mesmas empresas. Por exemplo, você tem alguma notícia negativa, ou você tem algum papel, por exemplo, o setor bancário hoje, assim, é um setor que as pessoas estão underweight, né? Elas têm menos do que o setor bancário tem no índice. Se você tiver um resultado bom no setor bancário, as pessoas tendem a vender o que tem e comprar o que não tem, né? Assim, para, de certa forma, proteger o seu capital. Então, tem esse risco técnico. O lado bom da história é que essas empresas, na sua maioria, são muito líquidas. A gente, pelo menos, busca empresas muito líquidas. A gente tem uma regra de liquidez muito forte. Então, se a gente conseguir entender esse risco técnico, enxergar, a gente consegue se movimentar também. Mas, tirando o risco técnico, acho que seriam esses os principais riscos. Assim, você tem uma política macroeconômica menos estimulativa por parte de governos e bancos centrais, você ter, de algum motivo, uma piora dos fundamentos, e a terceira opção é essa escassez, essa procura por empresas grandes, de crescimento, de tecnologia, diminuir um pouco. Acho que esses seriam os principais riscos. Tá, e aí você mencionou, né, de algumas questões de fundamento. O que você elencaria como os principais riscos para os fundamentos das FANGs que você tinha Das falado? FANGs especificamente, eu acho que assim, tem 3 grandes riscos para o fundamento das FANGs, tá? Que a gente considera. Primeiro, são as próprias FANGs, né? Eu acho que essas empresas elas estão crescendo muito. Entre elas estão com muito caixa, estão com muita capacidade de investir. Então, uma está entrando no ramo da outra.
né, que é um pouquinho mais complicado. Uma coisa é você ser uma FANG da vida, ter um market cap de $1 trilhão, e ter uma empresa pequena tentando competir com você. É possível, é mais difícil, bem mais difícil. Outra coisa é uma outra empresa de $1 trilhão competindo na mesma coisa que você faz, né? O outcome disso é muito mais incerto, né? É um jogo muito mais duro. Por exemplo, a Amazon, ela está entrando no advertising agora, né? Então, ela está entrando num terreno que é mais do Facebook e do Google. O Facebook está entrando no e-commerce, também está indo mais para o lado da Amazon. A Apple está começando a entrar em streaming. Enfim, o principal é a Netflix, mas a Apple entrando mas tem a Amazon também, que começou uma plataforma de streaming. Então, esse é um risco que a gente monitora. Assim, quando uma começa a entrar no ramo da outra, o risco é um pouco maior. Tá? O segundo risco que eu chamaria é regulação, né? Essas empresas, as FANGs, elas se tornaram muito grandes, né? Elas dominam o acesso à informação, assim, de países. Hoje o market share do Google é próximo de 80%, tá? E só cresce. Se você pegar a receita de advertising do Google e do Facebook somadas, elas correspondem a 30% da receita de advertising do mundo inteiro, só duas empresas. Tá? Então, cada vez mais os governos eles estão mais de olho nessas duas empresas, assim, nessas empresas como um todo. Eu acho que essas duas, porque Facebook e Google estão mais em voga. Amazon também, você tem algum problema mais em termos de competição, que ela se tornou muito grande, principalmente nos Estados Unidos. Então, vira e mexe os reguladores dão uma criticada nela. Eu acho que o problema da Apple é muito mais um problema fiscal. Ela usa uma subsidiária na Irlanda para pagar menos imposto. A situação fiscal da Europa está bem complicada, então tem um problema nisso. E a Microsoft é que se sai um pouquinho melhor, né? A Microsoft ela foi muito afetada em termos de regulação na década de 90. Quando a gente olha lá para trás, se vocês tiverem a chance de ver o filme, o documentário do Bill Gates, ele era muito questionado, interrogado sobre as práticas abusivas da Microsoft, que o marketing era muito grande. Isso diminuiu um pouco para ela agora. Hoje está mais em voga o Facebook e o Google, e a gente vê isso até no número de aquisições. Microsoft fez pouquíssimas aquisições na década de 90, hoje ela já está fazendo mais aquisições, ela está cada vez fazendo mais aquisições. O Google, pelo contrário, né, que no começo dos anos 2000 ele fazia bastante aquisição, hoje em dia ele já não faz mais quase aquisição. Então, a regulação é alguma coisa que é um risco que está sempre de olho. Acho que talvez seja o principal risco hoje de curto prazo para essas empresas. E tem um terceiro ponto também, que é a nova tecnologia, né? Alguma coisa que a gente não está vendo, uma coisa que as grandes empresas não estão vendo, né? Eu acho que se no passado as empresas que poderiam ameaçá-las eram adquiridas, hoje está mais difícil comprar, né? Hoje os reguladores estão mais de olho. Então seria, por exemplo, uma nova tecnologia que fizesse o sistema de busca do Google ficar obsoleto. Uma tecnologia que fizesse o iPhone ficar obsoleto. Tá? É difícil a gente conseguir imaginar nisso, mas quando você pensa a médio e longo prazo e como é a dinâmica da tecnologia como um todo, é uma coisa que a gente tem que sempre ter no radar, né? Será que não tem alguns chineses lá, que os chineses e Estados Unidos são as grandes potências de tecnologia, será que não tem uns chineses lá numa garagem criando uma tecnologia que, enfim, vai deixar essas empresas ultrapassadas? É difícil, mas é um risco para ela, não dá para saber. Assim, o TikTok assim, tá fazendo bastante estrago no Instagram, né? E aí a gente já viu uma reação do Instagram também, criando lá aquele Reels, que é para justamente combater isso, tentar combater, né? Tentar combater isso. Mas então, assim, aparecimento dessa nova tecnologia, uma tecnologia nova, eu acho que é mais a médio e longo prazo, mas quando ela vem muito rápido. Então, é uma coisa que tem que ficar de olho também. Então, acho que esses seriam os 3 principais riscos. Entendi. E aí, para fazer a última pergunta, você está falando muito de nova tecnologia. O que você acha que vai ser o grande novo tema aí
daqui para frente? O que você Bem, depreende? né, se eu fosse apostar qual seria o novo tema, que eu acho que as pessoas, enfim, cada vez mais vão ter que ficar de olho, eu acho que é a inteligência artificial, né? A inteligência artificial a gente escuta muito e a gente vê pouco na prática, né? A gente vê muito nos filmes, né? Nos filmes, na década de 90, tinha os robôs e tal. Então, sempre foi um negócio muito mais de filme. A primeira vez que eu vi um exemplo prático de inteligência artificial foi em 97, né? Quando o Deep Blue enfrentou no jogo de xadrez o Kasparov e o Deep Blue ganhou, né? Então, aquilo já foi o primeiro passo de inteligência artificial, assim, uma máquina ganhando o ser humano. Depois disso, as pessoas se questionavam muito, né? E agora? Será que os humanos vão tomar o mundo? Vão ficar mais vão ser os robôs vão ficar mais inteligentes que os humanos? O que vai acontecer? A verdade é que não aconteceu nada, né? Assim, na prática não mudou nada. Assim, a inteligência artificial ganhou do Kasparov e assim continuou. Por que isso? Porque a gente passou muito tempo, assim, muitos anos, principalmente nos Estados Unidos, descobrindo a inteligência artificial, tentando entender como é que a inteligência artificial funcionava, né? Isso demora tempo, isso demora anos pra caramba. Assim, o legal é que nos últimos anos a gente saiu dessa fase de descoberta para a fase de implementação. Tá? E aí que está o grande pulo do gato. Ou seja, usando a inteligência artificial, como é que a gente melhora a vida das pessoas na prática? Como é que a gente melhora a vida das empresas? Tá? Uma analogia que eu gosto de fazer é com a invenção, a descoberta da eletricidade. Tá? Thomas Edison demorou algum tempo para descobrir a luz, né? Para inventar a luz. Depois que ele inventou a luz, surgiram diversos empreendedores pensando, beleza, como é que eu uso esse benefício da energia elétrica? Como é que eu melhoro a produção de alimentos? Como eu consigo resfriar alimentos com isso? Como eu consigo, enfim, ter salas iluminadas? E eu acho que a gente está justamente nessa fase. Tá? Eu acho que agora começou a fase da implementação. Nem surgiram geladeiras, surgiram ar-condicionados, surgiu luz, surgiu um monte de coisa. A gente vai começar a ver agora, a gente passou pela pior fase da descoberta, que é a fase mais chata, é a fase que demora mais, e a gente vai começar a ver a implementação. E aí, para essa implementação, eu acho que tem duas superpotências, até o livro que a gente está lendo na UCAM, que é muito interessante, que acho que a Isabel pode falar depois, que é Estados Unidos e China. Estados Unidos e China hoje são as duas superpotências de inteligência artificial. Há pouco tempo atrás, era só Estados Unidos. Mas em 2017 teve um fato que a China basicamente virou os canhões de investimento e de foco para a inteligência artificial. Acho que tem um pouquinho de tempo, dá para falar 5 minutinhos. Um pouquinho de curiosidade, para quem não quiser. Assim, no auge da Guerra Fria, voltando lá em 50, na década de 50, a Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos, a Rússia, a União Soviética, conseguiu enviar um astronauta para a órbita, né, em 57. E aí os Estados Unidos, a população dos Estados Unidos pensou, pô, e agora? A União Soviética tem mais tecnologia que a gente. Será que eles entendem mais que a gente? Eles evoluíram mais que a gente? Questionou até se o socialismo era melhor que o capitalismo, né? E a partir daí os Estados Unidos se mexeu, isso mexeu com o brilho dos Estados Unidos, tá? Foi criada a NASA e 12 anos depois a NASA, os Estados Unidos conseguiram mandar as primeiras pessoas para a Lua. Tá? Então foi um clique a partir do momento que a União Soviética mandou alguém para a órbita, que mudou totalmente a corrida espacial americana. E você teve esse mesmo fato entre China e Estados Unidos com inteligência artificial. O que é muito legal, porque tem um jogo de tabuleiro, chinês, que se chama Go. Livro aqui, gente, não sei se dá para ver, a gente está lendo agora, de 2 em 2 meses a gente lê algum livro, o Pedro mencionou, só para mostrar aqui, bem interessante. A gente deve ter reunião aí semana que vem, né, sobre ele. Mas, e aí esse jogo de tabuleiro chinês Go,
é um jogo que existe há mais de 2.500 anos, tá? É o jogo de tabuleiro mais complexo que existe no mundo. Assim, existe mais variações das peças no tabuleiro do que existem de átomos no universo. Assim, para você ver o quão é complexo isso. E tem um cara na China, obviamente é um jogo chinês, tem um cara da China que tinha 22 anos, novamente, que ele é brilhante. Ele não perdia de ninguém. Assim, ele era uma referência no país, nesse jogo Go. E teve uma empresa britânica que criou uma máquina de inteligência artificial para competir com esse chinês. E assim, ninguém imaginava que o chinês fosse perder, porque o chinês era brilhante. E botaram para jogar essa máquina de inteligência artificial de uma empresa que até o Google acabou comprando. Virou AlphaGo, né? Virou AlphaGo. Então, virou AlphaGo contra o chinês. E assim, acabou que foi um massacre para o AlphaGo. Assim, eram partidas de 3 horas. O AlphaGo ganhou todas do chinês. E no meio de uma partida, o chinês começou até a chorar. Assim, porque nunca tinha acontecido isso com ele. Aí perguntaram para o chinês depois por que ele chorou, e o chinês falou assim, durante as 3 horas eu não vi o AlphaGo, que é essa máquina de inteligência artificial, cometer um erro somente. Então, a máquina foi perfeita e acabou ganhando com facilidade. Era melhor de 3, melhor de 5, ganhou as 3. Isso foi um evento que não foi muito aqui no Ocidente, Estados Unidos, nem no Brasil não ficou muito claro, mas na China isso foi um marco muito importante. Tá? 250 milhões de pessoas viram essa partida. A gente está falando aí que mais que o Brasil, quase os Estados Unidos, lá na China viram essa partida. Tá? E aí foi que a China deu pulo da falou assim, precisamos investir nisso. Precisamos começar a focar nisso. Ficaram mordidos. Como os Estados Unidos ficou lá atrás, né? Como os Estados Unidos ficou lá com a União Soviética e os Estados Unidos foi e, obviamente, acabou lançando. Eu não sei quem vai ser a grande superpotência. Eu acho que as duas vão ser superpotências. Eu acho que o ecossistema da China é um ecossistema que favorece isso, porque lá as coisas são muito online, todo mundo faz tudo pelo celular, então você tem muito mais dados. Quanto mais dados, melhor para a inteligência artificial. Então, isso foi em 2017 e assim, se você for pegar esse ano, 50% de todos os investimentos feitos em inteligência artificial estão na China. Para você ver o foco que a China está dando em inteligência artificial. A China deixou de ser simplesmente uma copiadora do Silicon Valley, tá? E está passando, e está querendo, está tentando, de certa forma, mexer nisso. Então, eu acho que assim, a inteligência artificial é talvez o que vai fazer o Google ficar obsoleto, é que vai fazer talvez a Apple ficar obsoleta. E isso pode vir da China. Assim, você pensar em inteligência artificial, você pensa que talvez você não vai ter mais analista de crédito no mundo, né? Porque provavelmente essa máquina de inteligência artificial vai conseguir dar crédito muito melhor a qualquer pessoa. Motorista de Uber também. Assim, imaginar, olha o ganho para o Uber que se você não tiver mais que remunerar seus motoristas, que tiver alguém lá, alguma máquina guiando o carro deles. As próprias montadoras, né? Enfim, é um risco muito grande para o desemprego, obviamente, acho que o desemprego sobe com inteligência artificial, mas eu acho que a grande tecnologia que a gente vai se falar muito. Disruptiva, né? E vai ser disruptiva. Saiu do ramo da descoberta, que passou 20 anos para ser descoberta, e agora, nos últimos anos, a gente começou a era da implementação. E isso vai ser muito legal a gente conseguir acompanhar. Tá, não, maravilha, Pedro. A gente já está se aproximando aqui do fim. Até o Vanderlei perguntou aqui se a gente podia dar a referência do livro que foi citado. Então, vou mostrar aqui mais uma vez, AI Superpowers, China, Silicon Valley, New World Order. Tá aqui. Qualquer coisa, vocês mandam um e-mail para a gente, contato@ocambrasil.com.br. E aí eu queria só deixar 2 lembretes, tá? Um deles é que a gente reabriu o Ocam Retorno Absoluto hoje, até para coincidir com a Expert. A gente vai manter ele aberto durante um mês. Então, se vocês tiverem interesse ou dúvidas, por favor, procurem a gente. A gente está no Instagram, no LinkedIn, no próprio site, também dá para mandar e-mail. E outro ponto é que todo dia, durante a Expert, a gente vai falar sobre algum tema, todo dia às 18 horas, nesse mesmo webinar, mesmo link. A gente vai falar amanhã, por exemplo, sobre macroeconomia, juros baixos.
E aí o Duda vai falar, o Flávio também vai falar, então o Pedro Drê também. Então eu convido a todos para que todo dia, nesse mesmo horário, entrem aqui para bater um papo com a gente. Se tiver ficado mais pergunta, por favor, manda e-mail que a gente responde, tá? E queria agradecer o Pedro e a presença de todos aqui, foi ótimo. Muito obrigada. Obrigado, Isabel. Obrigado a todo mundo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal.